Quando eu vejo Belmonte do alto, que eu vejo como ela é, do alto que a gente vê ela toda certinha, que coisa linda, né? Bem traçada, foi uma coisa bem organizada. Quem organizou isso aqui fez uma coisa bem feita, porque você vê que as ruas não é uma palavra para cá, nada, é tudo certinho, né? Foi bem arquitetado. Meu avô, né, era mestre de obras e ele criava, né, ele chegou a construir muitos desses prédios aqui na cidade de Belmonte. Eu posso citar o prédio onde eu já funciona a Câmara Municipal de Belmonte, a obra do meu avô. O coreto da Praça São Sebastião, que numa configuração antiga não tinha coreto, né? Em 1938 foi inaugurado com o coreto. Eu costumo dizer que o belmontense não tem noção da sua própria força, sabe? Principalmente aqueles do trabalho braçal. A maioria deles construiu tudo que tem hoje na roça, no braço, no bico do facão. Eu acho que o belmontense é isso, é essa força da natureza. Esse é o rio Jequitinhonha. Inicialmente era chamado de Patixa pelos indígenas. Com a chegada dos portugueses, o rio passou a ser chamado de Rio Grande, Rio Belmonte ou Rio Grande de Belmonte. Entre os botocudos, era conhecido como Jequié-Tinhongue, que significa rugido da onça. Enquanto no tupi, pode ser interpretado como cesto amarrado na água. Isso conforme descreve Afonso Monteiro, em Belmonte, sua história. Quando eu cheguei aqui na beira do rio, que eu já estava com a faixa de 13 anos de idade ainda, a gente podia contar rio acima, cerca de 20, 30 canoas a pano. O vento tocando, para nós era uma maravilha. Naquela época tinha a canoa Santa Inês, a canoa Paraguaia, a canoa Suíça, a Suição, a da Itália, a de São Sebastião do Melo e várias outras que eu não me recordo mais. Mas eram muitas que era pilotada no braço. Eu comecei a trabalhar com 7 anos. Naquele tempo não tinha borracheira não, trabalhava com pé descalço. Aí de manhã cedo, meu pai acordava para ir tirar leite e me chamava para ir buscar o leite para as meninas fazer o café. Aí teve um dia que eu facilitei o frio, fiquei deitado, agarrei do sono. Quando foi às 7 horas que chegou um cadeirão de leite, eu estava debaixo da coberta. E já chegou com os arriadores, já me meteu foi o couro. Daí em diante, quando ele me chamava, podia estar o fio que fosse, eu pulava, era logo da cama, tá entendendo? Era desse jeito. Não era todo mundo que tinha um sapato. Era sapato de couro cru. Ali ele ia trabalhar, aquilo molhava, de noite ele botava no fogão para secar, tá entendendo? Botava cravo de animal no solado do sapato, que era para não escorregar. E a criançada era descalço, Com 15 anos eu não sabia ler, nem assinar meu nome. Aí foi que esse vizinho, aí Edivaldo, compra um caderno que eu te ensino a fazer teu nome. Aí eu comprei uma caneta, naquele tempo tinha uns tinteiros e tinha umas penas, aquela pontinha fina. Aí tinha que melar no tinteiro, meter dentro do tinteiro, sacudir um pouco e escrever para não engarrachar ainda. E era uma pontinha bem fininha de ferro, de aço. E se você apertasse no papel, ele engarranchava e borrava tudo. Na cidade tem que ter ocupação, né? Você tendo um emprego ou um negócio, você... Aí fazendeiro de tirar muita terra devoluta, chegava hoje, você quer plantar cacau de contrato? Aí 5 anos, aí o cara ia trabalhar, comendo caça, comendo peixe, coisa, quando o cacau começava a botar,
e botava o pistoleiro para matar o cara. Ou senão, o pistoleiro chegava, o patrão disse para vocês ocupar a área, senão você ia morrer. O cara saía chorando, com a cara já botando. Conheci um caso e conheci a pessoa, inclusive, de que era fazendeiro, e um certo mineiro tirou um saldo bom na mão dessa pessoa, e essa pessoa, e esse mineiro engraçado baiano, era meio baianado, não apartava de um facão, e a pessoa botou o dinheiro dele no cano do revólver. Ele pediu o saldo que ele queria ir embora para Minas, e a pessoa, dono da fazenda, botou o dinheiro no cano do revólver e mandou ele pegar. Ele foi conversando com ela e tal, meteu o facão no braço dela, cortou, o revólver caiu, ele pegou o dinheiro. Era assim que se tratava os trabalhadores aqui no nosso Belmonte, no município de Mascote, nas margens do Rio Pardo. Você ainda encontra em fazendas cemitério clandestino, aonde os trabalhadores trabalhavam, morria lá porque não recebia, quem brigava para receber perdia a vida e era sepultado por lá mesmo, família, mas nunca sabia. Graças a Deus que essas coisas acabaram, mas que talvez nem só eu, mas existe alguém que ainda conhece essas histórias. Então, aqui na nossa região era dessa forma. Por quê? Já tinha acabado a época dos coronéis, mas ainda imperava aquele sistema. Você não tem direito a nada. Você é um escravo livre, mas você não tem direito. Quem manda somos nós. Ninguém falava em tempo de serviço. Trabalhava 10, 15 anos, acertava a conta. Aí dizia, aqui seu saldo. Estava o dinheiro na boca da repetição do saldo. Em 78, no ano de 78, o Rio estava quebrando aquele cais ali, era Luiz Guimarães, que era prefeito. Chegava no mês de outubro, novembro, já começava o rio a tomar água, né? Aí já ficava todo mundo assustado, ninguém tinha tranquilidade. Aqui nas ruas a gente andava de canoa aqui nas ruas, a gente andava de canoa. Era uma tristeza. Essa prefeitura ficava de fila de gente para poder pegar feira. Porque eu acho que o povo que viveu aquela época são poucos hoje em dia vivos, né? Muitos já se foram. Se resta alguém, deve se lembrar o que sofreram naquela época que era. Que nem o Raimundo cantaram, né? Bota bezerro dentro de canoa, até gado apiado, né? E todo mundo em cima das estufas, dentro das casas altas, e era um sofrimento. Descia casa, descia carro de barcaça, descia tudo, a gente olhava, via descer. Aí foi quando depois Luiz Guimarães atravessou ali com a máquina, abriu aquele canal. O proprietário jurou que matava, quem entrasse ali que matava mesmo. O cara foi para lá armado. Aí ele foi no trator, botou o trator em cima de 2 canoas, me lembro bem disso, aquelas canoas grandes, né, que tinha aquelas canoas enormes. Botou o trator ali em cima e foi na roça do homem, imagine, olha que homem. Foi na roça do homem, chegou lá, meteu o trator e saiu rasgando o canal. Ele tinha que abrir um canal, né? Abrindo o canal, o rio ia tomando água e aí ia enlarguecendo, né? Aquele espigão. A pessoa nova hoje não sabe para que significa aquilo ali, né? Ali tudo era para matar a pancada da água, que o rio passava tudo lá por cima. Para chegar ali com a canoa ali no fundo da rodoviária, tinha que saber quem passava com o rio alto, que tinha um rebojo, que o remador não fosse bom ali, fundava ali mesmo, que nem fundou muito. Ali a igreja era mais comprida no fundo. Aí foi que o rio comeu, não tem umas vigas de cimento debaixo daquele pé de almenda. Vocês podem olhar que ela é baixinha. Ali foi, depois que passou a lagação, veio uma firma batendo o bate-estaca ali, ó, direto ali para poder impedir o rio. Acostumada, meu filho, a trabalhar de menina, meu pai me botou para trabalhar 3 horas. Moro naquela casinha ali, mas minha madrasta, que ela me criou, 3 horas a gente ia entrar na canoa e já ia se mandando lá para ir, 3 horas da madrugada, para lá onde o seu pai tem a roça, para poder tirar cacau, no escondido. Papai mandava ele fazer as dedeiras logo, não tinha esse negócio de luz, fazer as dedeiras, acordar cedo, botar, fazer a farol para se mandar para trabalhar. Então, meu filho, é desde de menina que eu sou assim. Já acostumei, meu filho, ser desse jeito. Olha a hortinha aí dentro, meu filho, o tempero você bota aí, olha aí dentro pra você ver, ó. A hortinha aí dentro, você tá vendo? É, meu filho, aí o temperinho, aí a favaquinha, você tá vendo? Pois é, Eliseu. É desse jeito, meu filho, a gente acostuma.
E aí, meu filho, no tempo dos Urucum, eu desbuio Urucum, cata aquele negócio tudo lá, ó. Sinto aqui de noite, acendo a luz, ó. Desbuio tudo. Tudo, meu filho, não perco um caroço. Ou fica só fervendo. Quantas pessoas deixam os seus perder e eu não deixo perder um caroço. Só quieto quando vou deitar de noite, para dormir. Aí de noite eu boto os paus nas portas, vou orar, vou me entregar para Deus, meu filho. E aí pronto, no outro dia eu já vou para a luta de novo. Oh, eu era menina do navio. Assim, atracavam aí, né? O porto, eles traziam mercadoria e levavam cacau. Esse porto aí era só cacau, já cheirava cacau. Era muito cacau. Agora acabou o cacau, né? Vinha de navio, tudo vinha de navio. Querosene, naquela época não tinha muita luz elétrica, né? Vinha muito querosene. E mercadoria comestível, muita coisa. Eles traziam e voltavam com cacau. Era muito armazém de cacau aí. Esse rio aí descia aqui cacau de tudo quanto era fazenda. Agora não tem mais, já sai tudo de caminhão, né? Ó o peixe, o caranguejo. Ô Zé, tá pegando a visão? Essa pelo poteirinho? Tá me pegando a visão? Zé, tem mamão do Zé, tem abobrê. É o cortado de abóbora de Tiabé, né? Então, a história de Belmonte é uma história muito oral. Então, cita-se, né, que eram índios muito ferozes, que vieram expulsos lá do alto do Jequitinhonha, né, de Minas Gerais para cá, e foram se, né, colocando perto das praias, né, onde eles podiam fazer a sua cultura, poder viver a sua vida. E encontrou com o padre José de Araújo Ferraz, que começou a catequizá-los, né? Era um tronco linguístico totalmente diferente do Tupi-Guarani. Eles eram macro-G. Então aqui viviam os povos manhães, que chegaram aqui em Belmonte por confronto com bandeirantes, lá no nordeste de Minas Gerais. E aí chegaram no Rio de Jequitinhonha e vieram descendo, chegaram aqui até a Foz. O grupo Manhãs, que era ligado aos Camacães, os Amoréis. Essa missão de Padre Ferraz veio para aqui para Belmonte justamente para apaziguar os índios. A igreja vinha para docilizar os indígenas, para torná-los dóceis para o serviço braçal, né? Os Amoréis, por exemplo, eram extremamente bravos. Eles deram dor de cabeça aos donatários, entendeu? E os donos de Cismarias posteriormente, né? Então, com esses povos não teve conversa, velho. Era confronto direto. Gazeta do Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1811. Alferes Fernandes Julião. Tenho cumprido as instruções que me foram dadas sobre o emprego da 7ª Divisão na abertura da estrada ao longo do rio Jequitinhonha até a vila de Belmonte e guerra ofensiva contra os botocudos antropófagos. Então, o que é o antropófago? O antropófago é quem come a carne humana. Então, o próprio Maximiliano diz que não há como afirmar isso com precisão, porque eles consumiam muita carne de macaco. Então, segundo ele, tanto a ossada como o crânio do macaco poderia facilmente ser confundida com uma ossada humana. A partir de 1816, o príncipe Maximiliano ele vem até a cidade de Belmonte, que faz um dos estudos mais importantes, tanto sobre os povos botocudos, sobre a população preta também. O primeiro que ele traz é essa questão do enorme espanto que ele sentiu quando ele acaba entrando em contato com os índios botocudos, porque segundo ele, esses indígenas teriam uma aparência desfigurada. Porque ele encontrou índios aqui que usavam botoca, furava a orelha, furava o nariz e tal. Essa expressão não representa uma etnia, isso é um modo de viver. Já a pintura corporal, ela era feita com as tintas extraídas do urucum, do genipapo, e os colares eles eram feitos com sementes
E as penas serviam para distinguir qual era a hierarquia entre eles, né? E a presença feminina, ela é muito forte também nessa comunidade. Tanto que as mulheres, elas auxiliavam os homens durante as guerras, nos armamentos, nos carregamentos de flechas. Elas também trabalhavam com barro, faziam vários jarros esféricos. Ainda segundo o príncipe Maximiliano, existia um indígena chamado Jonué, que era um dos chefes da nação botocuda, e que ele alvejava as embarcações que passavam. Para proteger as embarcações, foram criados postos militares desde Belmonte até Minas Gerais, que eram colocados para proteger tanto os agricultores da região quanto os comerciantes, né, que iam acima. Um dos relatos que eu acho mais interessante é em relação à fazenda Ipibura. Ele encontra alguns índios manhães, né, nos bancos de areia. Tanto que até hoje naquela região ali da Ipibura, você descendo mais um pouquinho para cá pro Engenho de Areia, você ainda encontra alguns bancos de areia na região. Mas veja, em torno do Quartel dos Arcos, em Cachoeirinha, que ele faz uma aquarela que fica conhecida no mundo inteiro, o duelo entre o Capitão Júnior e o Capitão Jeparac. Que o Júnior, ele caça porcos do mato no território do Jeparac. E eles resolvem essa desavença em um duelo. E ele acaba fazendo esse registro histórico de uma obra que está exposta tanto em museus da Alemanha. Além disso, ele leva vários artefatos. Com a morte dele, esses artefatos, esses manuscritos, o próprio diário dele, são doados para essas bibliotecas. Recentemente, eu visitei a Fazenda Boa Vista, uma fazenda que fica em Barrolândia, com mais de um século de existência, que mantém a arquitetura, ainda preserva ainda um pouco da história da arquitetura desse período. Lá foi um dos palcos dessa briga territorial. Tanto que a fazenda ela possuía um cemitério, né, para os clavinoteiros. Era grupos para eliminar essa comunidade indígena. A família Schneider gentilmente, né, abriu as portas para que eu pudesse ir lá fazer o registro de algumas imagens. Esse termo clavinoteiros, justamente eram as pessoas que tinham o poder aquisitivo de manter o seu próprio, vamos dizer, entre aspas, seu exército, né? E em Belmonte, nessa região, ficou conhecida clavinoteiro por causa do tipo de arma que eles usavam, que era o clavinote. E a pessoa pode pesquisar e ver como é um tipo de arma específico, né? Houve um apagamento, inclusive, da língua. E existiam até decretos que fossem abolido qualquer tipo de nomes em vilas que fizesse relembrar a comunidade indígena. Inclusive, o rio da cidade começou como Rio Patixa e depois é substituído por Rio Grande de Belmonte. Depois a cidade ela é batizada como Belmonte, que é uma homenagem à cidade de Pedro Álvares Cabral. Belmonte, como qualquer outra cidade do Brasil que sofreu o processo de colonização, recebeu trabalho de mão de obra escrava. Em 1816, Mojiquissaba tinha cerca de 18 escravos trabalhando em uma fazenda, fazendo cordas para navios. Se você analisar o recenseamento brasileiro de 1872, cerca de 10% da população de Belmonte era uma população escrava. Acredita-se que esse número seja muito maior pela questão do tráfico ilegal. E na nossa arquitetura, a Praça 13 de Maio é um dos símbolos vivos desse período que Belmonte viveu. A Praça 13 de Maio, citando novamente o seu Jefferson Baff, né, ele cita que ali era uma feira. Na rua atrás, onde é a rua da beira do rio, tinha outra praça chamada Praça Tiradentes. Mas essa Praça 13 de Maio conta-se a história oral, né, novamente. A gente escuta até de pesquisadores, né, que lá ficava o Pelourinho, né, aquele tronco onde os negros iam apanhar, né, eram castigados. Por isso até recebeu-se o nome de 13 de Maio, né, em homenagem, né, a esse dia da libertação dos escravos no Brasil, né. E logo em seguida, né, entramos na era dos coronéis de cacau, né. A gente hoje tenta falar os coronéis do cacau, os coronéis do Império e tal, como se fossem coisinhas bibelôs, não eram. Eram pessoas que eram violentas, entendeu? Então, se você tenta romantizar uma situação que era violenta para uma situação dócil, não era. Não houve assim, uma atitude desses coronéis que possibilitasse criar uma identidade do município. As identidades que foram criadas foram a parte desse poderio.
Foram coisas construídas com a resiliência do povo, né? Com a luta, enfrentamento e tudo mais, foram construídas assim. Então esse poderio de 1930 foi o auge do cacau. De 1930, 40, 50, 60 até chegar a 80, eles foram perdendo gradativamente o poder, não por conta de praga, nem por conta de nada, por conta de outras regiões do planeta estarem produzindo também cacau e de melhor qualidade, inclusive. Você vê hoje em dia, para você vender um cacau, tem a zona de exportação em Ilhéus, né? Para selecionar, para mandar para fora selecionadas as amêndoas. Então isso gerou um processo de desgaste do poderio econômico desses coronéis do cacau. Mas a vassoura de bruxo foi o golpe de misericórdia, né? Olha, no início desse projeto, eu não imaginava que encontraria tantas pessoas preocupadas em preservar o conjunto arquitetônico de Belmonte. Em meio a essas pesquisas, eu encontrei o professor e doutor Frederico Tofania, que a partir da década de 90, com apoio do IFAM, da UFMG e da CAPES, ele desenvolveu o projeto O Patrimônio Grapiúna de Belmonte. É um trabalho muito sério, um trabalho que é premiado, que faz uma análise profunda da história de Belmonte, da economia, da arquitetura ao longo dos séculos. E como resultado desse projeto, para mim, o acervo fotográfico que ele montou, com mais de 300 fotografias do patrimônio arquitetônico de Belmonte, é sem dúvida um dos resultados mais importantes dessas pesquisas que ele realizou ao longo dos anos. É preciso que os professores de história se preocupem um pouco mais em resgatar isso na memória dos alunos. Todo o corpo docente deveria se preocupar em resgatar essa história da arquitetura belmontense, que é linda, é linda. Os casarões aqui onde se praticava a cultura, os casarões aqui onde se praticava os festejos, entende? Os clubes que estão todos desativados, entende? Muitas casas particulares foram reformadas a partir de, como eu disse, a partir de pessoas que vieram de fora, compraram, adquiriram essas casas e reformaram elas, tentando buscar manter o patrimônio arquitetônico. Não tem nada mais moderno e nada mais novo do que manter uma tradição, uma casa antiga que tem história para contar. Só de olhar para uma casa, você vê a história da casa, você vê a história do povo belmontense, você vê a história da cidade em uma casa. Eu falo que, além da cultura de Belmonte, que eu acho que é riquíssima, a arquitetura de Belmonte é uma das grandes riquezas da cidade. Quando a gente chegou aqui na fachada, era assim, ela estava arruinada, tinha um matagal, foi difícil para abrir o portão, né, e entrar. E o mato já tinha tomado conta e a casa toda destruída. Mas a gente bateu o olho na casa, a gente falou assim, nossa, eu quero essa casa. Porque eu não gosto nem de chamar que a gente reformou a casa, mas eu gosto de falar que a gente revitalizou a casa. Porque eu pensei, essa casa tá aqui há tanto tempo, inteira, em pé. Por que eu vou mexer nessa casa? Eu não consegui hoje, eu não botei uma prateleira nessa casa porque eu não consigo furar o tijolo. Eu fico com dó de furar o tijolo. Então, assim, essa casa, para mim, é um museu da minha história, porque aí a gente foi descobrindo as histórias da casa, né? Nesse processo de habitar. Então a gente, por exemplo, conheceu o neto da pessoa que construiu essa casa, do primeiro dono, que foi quem construiu a casa. Então, a partir de conhecer essa pessoa, a gente já conseguiu mais ou menos avaliar que essa casa tem uns 100 anos. No hall tinha uma janela balcão que separava a varanda de dentro de casa. Então você sabia que aqui se tratava de algum comerciante rico. Tem esse modelo, né, de alguns casarões que exatamente é quase que um cômodo que separa o público do privado, né? Então neste cômodo é um escritório onde lida com os trabalhadores e aqui de dentro para casa, aí as pessoas não entram, não têm acesso. Então em alguns casarões a gente consegue perceber isso. E vejo também que eu não sei exatamente a data de quando chegou, tenho essa curiosidade de saber a data da chegada da eletricidade em Belmonte, mas a casa claramente foi construída sem eletricidade. Você vê pela posição das janelas, pelo aproveitamento do vento, né? Ela está toda feita para durante o dia você não ligar nenhuma luz. É imenso. É o dobro do nosso.
As reformas que a gente tem visto aqui em Belmonte, assim, descaracterizando totalmente as fachadas e o período histórico, eu acho, assim, deprimente de ver, porque você vê uma coisa que tem identidade, que tem história, que aquilo ali tem cultura, tem tanta coisa que não é só tijolo. Meu grande sonho mesmo é que o conjunto arquitetônico de Belmonte seja tombado pelo IPHAN. Difícil você ver um conjunto arquitetônico desses, né? E ainda mais em Belmonte, que é uma cidade que tem um valor histórico que ainda não é reconhecido. Na hora que acabar com esse casario todo, eu não sei o que vai ser de Belmonte se essa cidade for toda modernizada, sabe? Porque dentro desse modelo, se for modernizado, o que sobra de potencial turístico de Belmonte acaba. E assim, porque tem que tomar muito cuidado com essa armadilha de olhar para uma fachada de porcelanato, de vidro, e achar que vale mais. E não só o valor histórico, o valor imaterial, o valor cultural e o valor simbólico. Não é fazendo ou construindo ou estimulando ou incentivando novas fachadas que não dialogam com nada que a cidade tem para oferecer. Porque isso vai ser cópia de um outro lugar. E você está matando a originalidade dessa cidade. E por que as pessoas iriam para um lugar que é uma cópia do outro, se a cópia a gente sabe que é sempre mal feita, né? Ela é sempre um pouco mais apagada do que o original. Eu vou até o original, então eu não vou as pessoas não vão vir atrás de uma cópia. Elas só vão vir para Belmonte para ver o que Belmonte tem de original, que é muita coisa. Então a gente tem essa casa centenária que a gente nomeou de casa velha. Ser velha é um privilégio, né? Permanecer vivo é um privilégio. Então, assim, a casa velha também é uma homenagem ao velho. O Carpina era Eufrásio. Muito bom mesmo. Ele trabalhou no soalho todo. Contam, né? Que a madeira toda da casa veio de Portugal, de navio. Esses ferros que tem aqui, portão, lá em cima tem um... Tanto que é uma coisa que nunca enferrujou. Essas coisas de hoje, tudo enferruja, né? Mas aí não. Aí, ó, firme e forte. Nunca deu trabalho para nada. Que nasci aqui, me casei e aqui estou até hoje. Meu povo foi todo embora, foi saindo de um a um. Aí eu fiquei aqui. De vez em quando eu vou por lá ver minhas irmãs, mas volto. Para mim não tem lugar melhor do que aqui. A casa era de um capitão do exército e da mulher dele, que morava em Salvador, já estavam aposentados, mas que essa casa já tinha sido de uma professora, que parece que construiu a casa. Também morou aqui um aviador. Eu sou apaixonada pelas portas e pelas janelas dessa casa. Foi o que mais me chamou a atenção quando eu entrei na casa, foi ver janelas do meu tamanho, né? Janelas que tem duas águas, mais duas águas que abrem de uma forma muito linda. Eu sou apaixonada por essas portas e janelas. Meu nome é Ilma, sou natural de Salvador. Antes da pandemia um pouco, eu vim para Cabralha, morar em Cabralha. Só que eu não me adaptei muito a Cabralha. E aí eu conheci Belmonte, vim fazer uma visita, assim, passei o dia e fiquei apaixonada, né? E sempre lembrava de Belmonte. Ai, gente, eu queria
muito morar naquele lugar. Não conhecia ninguém aqui, não tinha nenhuma referência de ninguém, de nada. Aí, um belo dia, resolvi pesquisar na internet casas à venda em Belmonte. E aí, vi uma casa rosa de esquina, que eu não sabia onde era. E aí, marquei com o corretor de vir ver a casa, eu vim olhar a casa estava abandonada. Voltei a terceira vez em Belmonte já para comprar a casa. E me tornei uma belmontense. Não foi tão simples, né? Eu passei um ano quase reformando a casa. Eu falo que eu não posso falar que eu sou uma alma antiga, mas eu, desde menina, sempre gostei de coisinhas mais antigas, né? Então, assim, eu nunca fui apaixonada por coisas mais, pela essa arquitetura mais moderna. E o que eu sinto do antigo, que ele me remete a uma história que não está mais ali, mas está ali ao mesmo tempo por causa da forma, né? Tem um pé aqui de jasmim, que tem mais de 60 anos esse pé de jasmim. Você olha esse pé de jasmim, eu olho da minha janela da cozinha, eu vejo o pé de jasmim, eu vejo plantas que estão aqui há muito tempo, eu vejo um muro. Tudo isso remete a uma história, é como se eu fosse transportada para uma outra época, e isso eu acho que traz muita poesia para a minha vida. Segundo o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, este prédio pertencia a um coronel de Belmonte e foi vendido para a Associação da Santa Casa de Misericórdia em 1893. Jornal Renascença, 1953. O Hospital da Santa Casa. Apesar de ser um prédio muito antigo, a provedoria o vem mantendo em bom estado de higiene e conservação em todas as suas dependências. Voltamos nossa atenção para um prédio novo que estava ao lado e nos informaram se tratar da maternidade Nossa Senhora do Carmo. Percorremos todo o prédio e saímos bastante impressionados, porque achamos que Belmonte está premiada com uma maternidade capaz de atender às suas necessidades, coisa que ali nunca se viu. A maternidade possui um prédio completamente novo, com modernas salas de operação, enfermarias bem cuidadas, quartos particulares para gestantes e ótimo asseio e conforto. Uma menina que trabalhava na maternidade, na limpeza, e aí ela falou que se eu queria trabalhar lá. E aí eu aceitei, para ganhar o salário eu aceitei, para trabalhar um mês na Santa Casa de Misericórdia. E aí esse mês que eu trabalhei 10 anos, e infelizmente o hospital faliu, a maternidade faliu, onde todas as mulheres ganhavam neném. Inclusive muita gente, eu e mais outra, fomos operadas nesse hospital com o doutor Davi. E aí ele falou que despachou a metade do povo que trabalhava lá e ficou ainda eu na limpeza, na lavanderia e na limpeza, fazendo a limpeza geral da maternidade. Mesmo assim que já ia fechar, despachou todo mundo, ainda aguentei ainda um ano, sozinha, na limpeza e na lavanderia.
Eu e Solange e Joselis. E aí, quando não teve mais jeito, ainda trabalhei 1 ano depois que despachou todo mundo. Aí veio fechar a maternidade. Falou que o SUS não tinha como manter o hospital. O hospital já não tinha nem comida para dar aos pacientes, faliu mesmo. E aí teve que tirar essa paciente e conduzir tudo para o hospital, porque não tinha mais como o médico sustentar o hospital, não tinha mais como as portas da maternidade ficar abertas. Aí você vê, hoje chegou no que chegou. E operar as mulheres, e parto, e às vezes internava a criança na maternidade. Internava a criança porque eu via muitas crianças internadas. Inclusive eu nasci lá. Inclusive você nasceu lá, que hoje está aí, ó, contando a história da maternidade. É um orgulho muito grande hoje eu estar falando para um menino que eu vi nascer, peguei, vi na hora que sua mãe ganhou você e hoje você está fazendo essa reportagem comigo. Isso é um orgulho muito grande e muitas mulheres daí me conhecem, Helena, como eu tratava as pacientes no hospital. Ganhei vários presentes e muitas que me falam hoje, como hoje eu tenho um orgulho de vir na sua casa fazer uma entrevista dessa com a sua mãe e sua mãe dizer, eu ver você aí, muitas mães que ganhou neném lá, e eu pergunto pelo filho dela, elas me dão mal reportagem que os filhos dela mataram. Então, quando eu vi um bebê nascer, cuidar dele, e hoje saber que mataram o filho dela, para mim, isso é uma maior tristeza que eu tenho. Mas não tem como não ser apaixonado pelo belmontense. O belmontense é receptivo, é amoroso, é festeiro, é fofoqueiro. O belmontense gosta de se relacionar. Veja você que os andarilhos que vêm a Belmonte vender seus babilaques, eles não passam fome, entende? Eles não precisam nem vender seus artigos para poder receber comida de graça, ser convidados. E por aí vai, e as pessoas são bem recebidas, saem daqui cheios de doces, que é uma peculiaridade de Belmonte, os doces, né? Saem daqui cheios de doces na mala, cheios de saudade, sempre voltam. E alguns voltam até de vez. Você veja que o belmontense, ele resistiu à ditadura. A ditadura militar esteve aí e tentou fazer de Belmonte um ponto de alusão da ditadura, e o belmontense resistiu isso espontaneamente, sem nada forçado, sem movimentos criados, sem nada de rechaço, de rebaterismo, nada disso. O belmontense, com o seu dia a dia, mostrou que não era parte de uma ditadura, mostrou que não era parte de uma imposição social. Nós somos bem diferentes dos demais municípios. Nós somos diferentes de Canavieiras, totalmente. Nós somos diferentes de Porto Seguro, totalmente. Inclusive as características festivas, as características culturais, as características eruditas são bem diferentes. Nós temos aqui originários belmontenses que se destacam durante a história dessa cidade, como o próprio Zanini Caldas, Tião, indo de um polo a outro, Tião dos Cocos. Tem o Masquim Menino também. Masquim Menino era um tocador de acordeon. Era um exímio músico e fomentador do acordeon, do forró, e uma coisa que até sumiu de Belmonte, do forró e todas as suas essências, baião, shot, chachado, etc., com seus alunos. Eram alunos não oficiais, eram alunos do círculo de amizade deles, que aproveitavam o fato de estar com ele e absorviam todo o seu conhecimento.
Nós temos aqui da atualidade, da nova geração, o Chacal. Chacal, ele é um ator, tem trabalhos reconhecidos como muito bons de novelas, filmes, de uma empresa televisiva muito grande do nosso país. E ele está sempre por aqui, inclusive prestou serviços à cultura belmontense em diversas vezes que teve oportunidade. Le Petit Sophie, tive o prazer de conhecê-la, uma artista do teatro de revista, que saiu cedo de Belmonte devido ao preconceito da época, afinal no tempo dos coronéis, se hoje em dia já é forte, imagine naquela época. Foi para as ditas cidades grandes, ele contracenou com Rogéria, o grande travesti brasileiro, conhecido até então. Ele trabalhou no Castelo. O Castelo era uma casa noturna argentina que trazia gente de todo lugar do mundo para apresentar lá seus folhetins. Eu tive o prazer de dirigir a Le Petit Sophie no espetáculo A Grande Noite do Cabaré. Foi editado aqui no Esporte Clube América. E é interessante que ela guardava todo o seu acervo, desde plumas e paetês, a tipos de maquiagem, figurinos louquíssimos, de alto luxo. Mas o que eu acho mais valoroso de tudo na Sofia é a consciência que ela tinha do respeito ao próximo. Ela respeitava a todos, inclusive aqueles que eram contra ela, entende? Eu acho isso, assim, digno de bater palmas. Mas merecem, sim, certas pessoas um destaque especial. Algumas se destacaram socialmente, outras não tanto, mas fazem parte da história e são como lendas vivas. A nossa pele ainda pega para esse povo. Mas a vida está dando exemplos aí, né? Que a nossa pele não pode com nossa mente. Bem, eu nasci na Ponte de Areia, certo? Meu pai era negociante, ia buscar mercadoria em Minas, né? Mas não viveu com minha mãe. Fui criado praticamente sem pai. E a minha vida aqui em Belmonte, com 13 anos, minha mãe era empregada de um advogado aqui e ele resolveu perdeu a política em 1955. Ele perdeu a política e naquela época, quando o cara perdia a política, tinha que sair da cidade. E ele foi embora para Salvador. Lá ele trabalhou na Petrobras e convidou minha mãe para ir trabalhar lá com eles, com a família deles lá, né? Fui presidente de uma escola de samba lá e isso fez falta a mim aqui. Quando cheguei aqui, entrei num grupo de mulheres que fazia filho de gangue. Elas faziam filho de gangue. Era Ana Ursulano, a esposa de João de Lila, e Estelita, que a família dela também morava lá pela Ponte de Areia, e morava aqui também. E aí me convidaram para participar, né? Eu que já gostava da folia, entrei na folia. Criei a lavagem da igreja não existia, fui eu que criei a lavagem do adro, não é da igreja, do adro da igreja, e fazer essa festa em benefício, agradecendo a Nossa Senhora do Carmo, porque ela foi a única percussora da minha vida. O Celso, a Luz, né? Sempre fomos parceiros. Ele começou a trabalhar na rede municipal de ensino. Eu trabalhava como técnica na Secretaria de Educação. E aí a gente começou a manter esse laço. E ele também era muito amigo de minha mãe. Para quem não conhecia ele arquiteto. Então ele teve fazendo um trabalho na Secretaria de Educação, onde ele fazia parte desse levantamento das estruturas das escolas. Além disso tudo, meu mentor, porque hoje eu tenho um conhecimento muito amplo nas ciências por conta dele, porque ele parava para me orientar. Porque hoje a minha casa que eu tenho, foi ele quem riscou, né? Ele foi meu professor, né, no qual eu me inspirei muito. Foi um professor que me incentivou bastante. E ele, assim, se disponibilizou em me dar aula particular. Na convivência diária, nos tornamos muito amigos, né?
Ele veio aqui para o Edgar, eu já estava aqui, ele veio como diretor. Quando chegou aqui no Edgar, estava precisando de professor de matemática, ele virou para mim e falou. Para mim assumir essas aulas, na época eu fiquei um pouco com receio. Ele virou para mim e falou, pega porque você foi meu aluno e confio em você. Até hoje eu sou professor também de matemática aqui no Edgar, graças a ele. Através do conhecimento dele, ele buscava sempre colocar os alunos para pesquisarem através das redes das informações que tinha, televisão. Então ele chegava na sala, lançava, né? Amanhã no Globo Repórter vai ter tal tema e vocês vão ter que assistir e chegar aqui na sala e registrar o que vocês presenciarem. O que para mim era descartável, para ele era especial. Um papel rabiscar, né? Ali ele já guardava. Futuramente ali ele já mostrava para você. Você lembra quando você rabiscou esse papel? Você lembra dessa prova que você riscou e eu respondi? Você lembra desse papelzinho de bala? E fotos, era diária. Toda. Eu lembro que eu fiz quando eu estava na faculdade, meu portfólio foi em relação à ação da natureza em Belmonte. Ele que cedeu todas as fotos para mim. Na época que a praia tinha duna, né? Aquelas dunas, era aquele areal, só tinha uma barraca só. Né? Na época, você tira a cópia e guarda, viu, Selminha, que saiu a relíquia. Ele saía registrando tudo. Se você estava chateado, ele ia lá, tirava a sua foto e aí você já abria um sorriso. Aqui mesmo, enquanto ele foi diretor na escola Edgar Santos, ele, quando tinha os conflitos dos alunos, o que é que ele fazia? Colocava os dois sentados lado a lado e dizia, só sai daqui quando derem um abraço no outro. E aí esses meninos ficavam aqui, daqui a pouco, quando menos esperavam, estavam dando risada e esqueciam o que tinha acontecido. Para ele, Belmonte era um país flutuante. Então, qualquer coisa que acontecia, ele vinha com a maquininha dele e registrava. Eu pensei muito em como eu deveria encerrar esse documentário, mas eu sinto que eu devo encerrar com todas essas memórias que guardo de Belmonte. Uma delas é dos canoeiros, seu Edgar, Barrão, João Rosa, Carlos Dreia, Vavá Palhaço e seu Deite. Naquelas canoas enormes deslizando Jequitinhonha, levando e trazendo gente de todo tipo, como mulher para ganhar menino, trabalhador ofendido por cobra, carregando sacas e mais sacas de cacau, jaca, galinha e tudo que se possa imaginar. Às vezes eu sonho com a Enguaíra, penso daquele chocolate quentinho feito no fogão a lenha que Dona Bezinha fazia para mim. Lembro de Dona Elaine, seu Gesso, das histórias de Dona Amélia e seu Luiz. Às vezes relembro minha mãe passando a noite em claro, costurando as dedeiras, para no outro dia ter que ajudar meu pai a tirar cacau nas roças que ele trabalhava. Minha mãe dizia para eu e as meninas não se afastar muito de casa, que lá na mata vivia a vovó do mato, que raptava as crianças e levava para morar no oco de uma árvore na mata. Sinto falta de Osana, Andresa, Naninha. Quando o rio enchia, eu gritava, Nani, Nani, me ajuda a atravessar o rio? E Nani vinha. Hoje, 20 anos depois, eu volto e chamo Nani para atravessar o rio. Mas Nani não vem. Nani, assim como a maioria dos belmontenses, precisou ir embora cedo em busca de trabalho na cidade grande. Teve filho, formou família e por lá ficou. Mas eu sou muito grato a Nani e a todos que de alguma forma me ajudaram a atravessar o rio. Euclides da Cunha diz que o nordestino, antes de tudo, é um forte. Eu digo que o belmontense, antes de tudo, é um sobrevivente. Que, apesar de tudo, sobrevive do legado de Celso Paternostro na educação, do humor irreverente de Sofia, nos poemas de Sosígenes Costas, nos causos de Anildo Lima, no futebol de Tico Mineiro, na medicina de Dr. Davi e Dr. José da Costa Pinto Dantas, na persistência de Luiz Guimarães, na resiliência de Tião dos Cocos e na melodia de João de Lila e Julião São Pedro. A todos eles, o meu muito obrigado. Quanto a Belmonte, eu desejo um futuro de muita fé, união e muita transformação.